Mas ainda assim há um ponto, né, que é a questão, eles conseguem cavar espaço dentro desse vácuo, que inclusive, né, Carol, foi o discurso, por exemplo, da Cristina Grêmio, quando ela apareceu pela primeira vez após a apuração, dizendo, né, que ela percebe que existe sim espaço para novas lideranças, que há um vácuo no campo político, apesar da máquina trabalhar duramente, tem sim, e que seria um primeiro passo em relação a isso. Você já apontou no começo do programa que esse movimento e essa questão do fenômeno não é nova. Então, a cada 4 anos, né, quando a gente tem eleições, ou a cada 2 anos, a gente consegue mensurar se de fato há abertura desse espaço, desse vácuo, para que essas novas lideranças vão surgindo e mais, elas conseguem manter esse nível de interesse do eleitor e da população com o tempo? Bom, Rafaela, a gente não tem eleições aqui no Brasil muito ideológicas ou partidárias, em que a gente tenha partidos fortes, como em democracias avançadas na Europa, né? Que a gente acaba tendo uma configuração um pouco diferente lá, tanto das eleições quanto do resultado eleitoral, nesse sentido. Só que até na Europa a gente tem visto uma personalização também das campanhas eleitorais, enfim, esse fenômeno do populismo que eu falava, né? Mas, voltando aqui para Curitiba, eu acho que um ponto também para a gente pensar aqui o contexto é que o eleitorado hoje se define quase que majoritariamente aqui em Curitiba como de direita. Quase 50% da população se diz de direita, né? E um percentual considerável também, nem de direita e nem de esquerda, e um percentual menor do que em outras capitais, como, por exemplo, Porto Alegre, se diz de esquerda. Então, aqui existiu espaço ali para uma candidatura de direita e de uma extrema-direita, né, como nós vimos. E essa questão ainda do racha da direita também, aqui em Curitiba nós víamos de uma forma muito clara a política tradicional aqui, né, com as famílias, né, como o professor Ricardo Oliveira, lá da Federal, ele analisa o familismo na política paranaense, e realmente sempre foi muito forte aqui, né, então, e dos grupos políticos, então o grupo do Beto Richa, o grupo do Greca, que é hoje, né, o mesmo do Ratinho Júnior. Talvez o Ratinho Júnior tenha sido ali um perfil um pouco diferente do que normalmente a gente vê aqui na política curitibana, né? Então, o Eduardo Pimentel, ele foi construindo essa carreira dele, né? Quando ele foi alçado ao posto de vice-prefeito, 8 anos atrás, já estava ali, né, escrito que no futuro ele se candidataria como prefeito, era a linha natural das coisas, né? Então a política aqui em Curitiba, tem muito desses partidos tradicionais que a gente não viu necessariamente, né? O surgimento de uma figura muito outsider durante as eleições de 2020, 2016, né? Eram quase sempre os mesmos atores. Então, realmente, eu acho que pelo fato da Cristina Grêmio acho que uma boa articulação, ela se articula bem, embora ela tenha adotado um discurso mais radicalizado, né? Eu acho que ela acabou tendo esse espaço daquele eleitor que não estava muito satisfeito com as opções que estavam colocadas. Eu acho que isso ficou muito claro também com o baixo desempenho do Nélé Prévost, né? O Nélé Prévost, ele também foi construindo, já foi candidato, deixou de ser candidato em 2020 a pedido do Ratinho Júnior, não foi, mas aí se candidatou novamente agora e teve uma eleição muito inexpressiva, uma votação muito inexpressiva. Eu acho que a gente, para entender um pouco mais, né, essa conjuntura, acho que ficou evidente que existe um eleitorado que não está satisfeito, né? O Eduardo Pimentel vai ter que dialogar com esse eleitorado. E, por outro lado, há também, a gente não pode negligenciar, um peso considerável das redes sociais, né? Ela sabia se comunicar nas redes sociais, enquanto os outros candidatos não tanto, né? Os grupos de WhatsApp também, eu acho que tiveram força para essa mobilização,
Porque o que a gente está vendo hoje é uma mobilização não mais como só nos partidos de esquerda, como a gente via na década de 80, 90, né, com o surgimento do PT lá na década de 80. Então, essa mobilização está sendo feita pela extrema-direita também, né? Então, eles estão mobilizando e conversando, dialogando com esses eleitores que estão insatisfeitos com N coisas, né? Desde com os partidos, com a forma com que a política é colocada. Eu acho que o fundo eleitoral também deve ter dado um pouco deve ter arranhado um pouco a imagem dos candidatos, porque realmente um valor tão alto, né? Até a gente conversou no programa da semana passada sobre isso. Eu acho que também pode ter influenciado um pouco.